Amém, irmãos. Uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão conectados conosco pela internet, também uma boa noite com Jesus. Amém? Deus continue vos abençoando. Amanhã eu estou viajando de novo e peço que a igreja ore pela minha viagem. Amém? Todos orarão por mim. Amém. Nós vamos se pôr de pés. Vamos ler a Bíblia. Isaías 51. Isaías capítulo 51. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou e o cego foi, mas vejo já perdido ele me achou. Pai Celestial, Deus eterno, o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, aquele que nos conduz todos os momentos em nossas vidas, nos guia, nos dirige, em cuja mão nós encontramos e em cujas mãos depositamos a nossa confiança. Tudo o que possuamos, tudo o que temos, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Daremos a Ti o melhor, aquilo que Te agrada, a nossa vida. Devolvemos a Ti de volta, Senhor, pois o Senhor sabe muito bem o que fazer com elas. E estamos satisfeitos e contentes. Seja feito segundo a Tua vontade. Senhor, inspira-nos nesta noite para falar, Te ouvir, para podermos, ó Pai Santo, receber do Senhor aquilo que nós necessitamos. Não importa o que quer que seja, Senhor, seja uma cura, seja, ó Pai Santo, um emprego, uma porta que se abre, seja perdão de nossos pecados, a nossa libertação, a salvação de almas. Ó Deus, a única coisa que queremos
é que seja feito segundo a tua vontade perfeita. Que o Senhor nos conceda isto, Pai, dando-nos mais amor divino, dando-nos mais revelação, a revelação deste amor divino, para que podemos se aprofundar cada dia mais, e te amar, e oferecer a ti, Senhor, aquilo que o Senhor nos tem dado. Pai Santo, é no teu precioso nome que o pedimos. Abençoe todos, ó Pai. Cada filho, cada filha, nós entregamos em tuas mãos. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Nós devemos sermos as pessoas mais agradáveis, mais suaves, mais amadas, mais dóceis. Pelo lugar que nós estamos ocupando, e por aquilo que nós aclamamos crer. Devemos fazer completamente isto, ter valor nas nossas vidas. E quando nós somos pequenas pessoas, não é verdade? Cada um de nós somos. Você sabe que cada homem, cada criatura, ser humanos que vem à Terra, eles são tirados da Terra. E se ele é tirado da Terra, ele é uma pequena rocha. Você é uma pequena rocha. Um pequeno ser humano. Nós devemos estimar muito a Deus, acima de tudo. Depois que chegamos a ser o que somos, nós devemos lutar com toda a força que Ele pôs em nós, para agradarmos a Deus. Ele está trazendo para nós aqui uma admoestação. Você pode ver que ele está dizendo assim: olhai para a rocha, de onde foste cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. É uma coisa muito tremenda. Se você olhar um instante de onde você veio, então você verá que você não é digno, você não é merecedor disto. Você vai entrar em desespero e você vai agradecer muito a Deus por ocupar este lugar que você encontra agora, hoje, neste momento onde estamos. O salmista, ele agradeceu muito a Deus por isto. Quando ele viu a sua situação, a sua vida, a condição que é um homem, o fracasso, você vai ver que aquele Salmo 51
que ele escreveu, aquilo ali mostra exatamente o agradecimento de um homem miserável que ocupa um lugar que ele não merecia. A partir do versículo 5 até o 10, desse capítulo 51 de Isaías, de Salmos, você vai ver que Davi disse assim: eis que a iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Então, é uma situação mais degradável que pode existir. É de um ser humano nessa situação. Por isso que quando ele alcança a misericórdia de Deus, e ele passa a ter um pouquinho de visão espiritual, ele entra em desespero. Ele tem um clamor na alma. Ele tem um desejo ardente. Ele parece que ele olha para si mesmo e vê a pior pessoa entre todas as pessoas. E Davi, aqui ele falando isso, ele diz: eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. A verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Não é a sabedoria humana que ele está falando. Ele está falando a sabedoria de Deus. Nós vamos ver que a vida de Davi, ela foi uma vida separada. Davi não era um homem culto. Ele não era um homem inteligente, sábio nos empreendimentos humanos. Mas a inteligência e a sabedoria que Davi possuía era aquela de Deus. Ele aprendia através da inspiração divina. Deus falava a Davi e falava através dos lábios de Davi. Palavras que poderia deixar o homem inteligente, sábio, sem palavras. Nós podemos observar, irmãos, que nós não precisamos de conhecimentos. Quando nós renascemos de novo, você vai ver se manifestar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a inteligência de Deus, sem voz, sem fala. Você vai ouvir a voz de Deus falar. Você vai ouvir o sussurro do conhecimento de Deus. E você chega a um denominador comum que o que você precisava é de ouvir Deus falar. Até o ponto que você não gostaria que ninguém mais falasse com você. E que você não gostaria que você falasse com ninguém mais, a não ser com Deus. Principalmente como nós estamos vivendo num momento como este. Estamos no tempo do fim. A hora não é mais. Então, quando nós temos esta experiência, há uma ansiedade de viver sozinhos,
e mais com ninguém, a não ser com aquele que tem o mesmo espírito que você tem, o mesmo desejo que você tem, a mesma fome, a mesma sede. Correto? Ele continua dizendo assim: purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Ele via-se a si mesmo um homem caído, um homem praticador de transgressões, um pecador. Por quê? É porque ele estava penetrando-se na luz das luzes. Ele estava andando naquela luz preciosa, como aquela luz vinha para ele. Você já imaginou como Davi, desde menino, um garoto, tornou-se um rapazinho, simplesmente no campo, tornou-se um homem experiente, obtendo as instruções de Deus. Ele não aprendeu de ninguém. A sabedoria que ele tinha era a sabedoria de Deus. Aquilo levava Davi a se afastar da sociedade, se afastar do meio do povo e ficar simplesmente com as ovelhas lá no campo. Ali Davi recostava suas costas numa árvore, pegava a sua harpa, e Deus se desbrochava no coração e nos lábios de Davi. Enchia Davi de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. Quando isso penetrava em seu ser, ele via o seu estado humano dessa maneira aqui, nesta situação. E aí ele clamava: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Porque ele via-se a si mesmo um homem indigno, pecador. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Iniquidade, você sabe, né, o que é iniquidade. Ele sentiu um clamor, uma fome, uma sede por Deus, tão grande, que ele se desesperava. Olha, uma pessoa nessa situação, nesse estado, ele esquece de tudo da vida natural. E ele procura penetrar na presença de Deus. Você vai ver que no verso 10, como ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Agora, essa é a forma que todos devem estimar a Deus. É a maneira. Se você parar através
da revelação e olhar, como disse aqui o profeta Isaías, da rocha aonde você foi tirado e da caverna, do poço, da onde você foi cavado, o pior estado que você estava, nós encontrávamos. Era essa aqui que Davi disse: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Ao mundo me falando mentira, era um mentiroso por natureza. E Jesus vem, e ele diz que o homem, para ser verdadeiro, ele tem que nascer de novo. Um homem, para falar a verdade, ele tem que nascer de novo. Senão ele nunca é verdadeiro, ele nunca fala a verdade nos seus lábios. Ele pode se tornar um mexeriqueiro, um hipócrita. Mas ele tem que passar por esse processo. E quando nós temos um pouquinho de Deus dentro de nossas almas, em nossos corações, nós devemos sentir esse desejo, esta fome, essa sede por Deus, porque isso vem ao encontro daquilo que na verdade você tem por dentro. Você não deve manufaturar isso, você não deve fabricar. Você deve pedir a Deus um novo nascimento, uma nova natureza. A vida de Cristo, um espírito completamente limpo. Porque, na verdade, é a única maneira que Deus pode nos conhecer. Mas se nós, irmãos, tentar justificar as nossas falhas, as nossas fraquezas e até mesmo nos assentar nesse banquinho que nós somos, de réu, de nojentos, de imundos, e queremos amar o mundo e as coisas do mundo para justificar as nossas fraquezas, as nossas falhas, nós estamos perdidos. Porque nós não devemos amar ao mundo, e nem amar o que no mundo há. Nós devemos amar a Deus, o Pai, porque quem ama o mundo e as coisas do mundo, nem mesmo o amor de Deus está nele. O irmão Branham chega a perguntar: o que você faz com o seu emprego? Para que é o seu emprego? Ele diz: o que você faz com o seu carro? Para que é o seu carro? E assim sucessivamente. Então essas coisas, ela deve morrer para nós. Isso pode existir, mas é o mesmo que não existir para um filho de Deus, um cristão. Quando você põe muitas ênfases nos seus trabalhos, põe muitas ênfases nos seus objetos, na casa, ou seja lá no que quer que você tenha, acha que aquilo é a prioridade na sua vida, você está amando o mundo e as coisas do mundo. O amor de Deus não pode estar em você.
Você deve dizer assim: olha, essas coisas, para mim, ela não faz, eu não faço questão delas. Quem tem que ter preeminência e prioridade na minha vida, no meu tempo, é Deus. As outras coisas, o tempo é acrescentado. Essa deve ser a maneira do crente genuíno, do cristão nascido de novo. Se é que você aclama ter o Espírito Santo na sua vida. Porque senão, você vai ser decepcionado, irmão. Você vai ser decepcionado, irmão, naquele dia. Nessa mensagem, manifestação dos filhos de Deus, adoção, segunda parte, parágrafo 131 e o 133, ao 133, parte B do 133, o profeta diz: se nós amamos o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em nós. Quando fala em mundo, irmãos, é a coisa mais nojenta que pode existir. Tudo está podre, tudo está arruinado, tudo está acabado. A ordem do mundo, o cosmos, está acabado. Cada ser humano está acabado, está arruinado. Você está acabado, você está arruinado. Tudo o que há no mundo, diz a Bíblia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência, ele disse, essas coisas são do mundo e não de Deus. Por que nós vamos se agarrar tanto nisso? Quando nós se consideramos que somos de um outro reino, pertencemos a um outro lugar, somos aqui estrangeiros, forasteiros, peregrinos, estamos de passagem. Nós devemos ser aqui simplesmente um cartaz de propaganda de Deus. Deixar Deus tomar lugar nas nossas vidas. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você vê esse mundão aí que você vê aí, estamos indo aí para 12 mil anos, que esse mundo foi formado, foi criado. Aí depois você olha a cidade dos súditos de Deus, a Nova Jerusalém, que é a nossa mãe. Leia lá para você ver ela como ela é, de quadrado comprimento de 1.500 milhas.
que o mundo inteiro vai dar 3 tanto dela ou mais. Eu pergunto, quem é que vai morar nela? Quem é que vai viver nela? São aqueles que desprezou o mundo e as coisas que há no mundo. E o amou a Nova Jerusalém. Porque quando nós somos chamados e escolhidos, essas pessoas, elas rendem-se a Deus. Elas cedem os seus direitos. Elas se entregam a Deus. E Deus molda ela, Deus corta ela, Deus tira o mundo dela. Deus tira os desejos do mundo dela. E dá para ela o desejo de entrar na Nova Jerusalém. Dá a esta pessoa saudade do reino qual ele nasceu. Certo? Ele disse, muitos são chamados. Você vê essa multidão de gente aí, esse grupinho que nós temos aqui, irmãos, dentro do estado do Acre, ainda no meio deles ainda há um selecionamento, há uma escolha que Deus faz. Agora imagine no meio de tanta gente no estado do Acre, só esse grupinho dá uma escolha, são os que vão entrar na Nova Jerusalém, são os que estão na Nova Jerusalém, são os que são nascidos na Nova Jerusalém, são aqueles que são súditos do seu reino. Eles têm desejo dela, eles têm ansiedade por ela, eles têm saudade dela, eles têm um desespero de possuí-lo de uma vez por todas. Eles renunciam tudo por ela, eles trocam tudo por ela. Pois estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que encontram, os que entram. Os que entrarão, poucos. Por isso que o verdadeiro atributo de Deus, o verdadeiro eleito, o verdadeiro predestinado, automaticamente ele sente por dentro essa vontade tremenda de renunciar tudo. E ser considerado como, em outras palavras, como um João Ninguém, como eles dizem. Um João Ninguém. Muitos virão a mim naquele dia. Quem são estes? São os filhos. Se assentarão no reino. Disse Jesus, com Abraão, Isaque, Jacó. No reino. Mas os filhos do reino serão lançados fora. E dirão, Senhor, não fizemos nós isto em teu nome? Nós não pregamos. Não éramos nós o doutor fulano, o reverendo ciclano?
esperto, estudante, sábio, inteligente, um crente esperto. Nunca vos conheci, ele vai dizer. Nunca vos conheci. Você sabe, eles olham para esse súdito deste reino, eles ficam olhando assim e dizem assim, coitado dele, né? Coitado dela. Eles não sabem nada. São fanáticos nesse Jesus deles. Eles são santos roladores. Pergunte para eles se eles sabem no menos o ABC. Eles não sabem nem o ABC. Que grau que você estudou? Você disse, nenhum. Coitado, coitada. Eu estudei. Eu dei minha vida por isso. Eu dei tudo para ser isso, tudo para ser aquilo. Mas eu te pergunto, e lá do outro lado do além? O que é que está te esperando lá? Hein? Você tem alguma coisinha lá? Você tem tudo aqui, você deu a sua vida por tudo disso daqui. E lá do outro lado? Hã? Porque quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Você não pode servir o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. Não pode servir a Mamon e a Deus. Porque aquele que você agradar, você vai agradar um, amar um, entristecer o outro e odiar o outro. Veja, irmãos, eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, não vos conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora é claro, eu não dou conta, você não dá conta, mas Ele faz por você. Você entrou não foi pelos atos, pelas obras, você entrou pela graça. Você é um predestinado para entrar. A predestinação força o seu caminho para ser o que você é. Não é isso a verdade? A predestinação força o seu caminho para ser o que você é. Porque a predestinação está apontando para o seu destino. O seu destino. Que você é destinado a ir. E a presciência aponta para a eleição. Que você é um eleito, é um filho de Deus, e que Ele te preconheceu através de uma visão antecipada. E te elegeu, e te predestinou para ser isto. Essa pessoa pequena, essa pessoa humilde, essa pessoa simples, essa pessoa singela. Correto? Ele disse, aí está você, entrando nessa terra prometida. Como entramos nela? Nós somos predestinados a ela.
A igreja, através da presciência de Deus, tem sido predestinada a quê? A sua honra, a sua glória. Vejam, irmãos, a sua graça, para a glória e adoração e glória de Deus. Quando Jesus estava ensinando a sua igrejinha, ele disse: não andeis solícitos, com preocupação, aquele cuidado, o que hás de comer, o que hás de vestir. Ele disse: o Pai sabe muito bem que vós necessitais. Você acha que quando Paulo disse estas palavras, irmãos, tendo com que cobrir, com que vestir e o que comer, estáis contentes com Deus? Você acha que quando ele disse estas palavras, ele estava dizendo por quê? Você pode dizer: mas Paulo foi um grande homem. Sim, ele foi, só que tem uma coisa: Deus tirou tudo dele. Deus não deixou nada, né, Paulo, do que ele aprendeu nos pés do Gamaliel. Deus tirou tudo. De tal forma que Paulo disse: eu os considerei como estrume, como esterco. Ele entregou tudo, de tal maneira que quando ele chegou no último momento dele, ele não tinha nada mesmo. Até a sua capa, ela não estava com ele. Ele mandou que trouxesse a capa para ele, que ele estava com muito frio. Veja como Deus faz com seus filhos. Deus tira de você, Ele não coloca em você o mundo, Ele tira o mundo de você. Ele não quer que nós sejamos dependentes do mundo, das coisas do mundo. Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Dependente de Deus. Certo? Vejam, papai, assentado lá atrás do princípio, existente de si mesmo, nada ao seu redor. Queria algo que adorasse. Algo que adorasse. Então ele preordenou e predestinou uma igreja. E antes da fundação do mundo, e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, quando eles mataram antes da fundação do mundo, para que eles pudessem aparecer para a sua glória, para os seus louvores, ao fim do tempo. Esse é o fim do tempo. Nós não estamos vivendo na era do espírito do homem. Nós não estamos vivendo na era da vivacidade do homem. Não, nós estamos vivendo na era da águia. É da revelação. Olha, se nós estivéssemos vivendo na era do espírito do homem, era claro, Deus apoiava você ser isso, ser aquilo outro. Mas nós estamos vivendo na era da águia, da revelação. Deus não quer outra coisa em nós a não ser o amor divino. Revelação. Quanto mais você é espiritual, mais você sobe. Quanto mais você é espiritual, mais você sobe. Quanto mais você é espiritual, mais você enxerga as coisas celestiais.
mais você mergulha no amor divino. É verdade. Esse negócio de preocupar tanto com o mundo, com as coisas do mundo, esquecer de Deus. Ah, mas eu a lembro de Deus. Eu a lembro de Deus. Você a lembra de Deus? De que maneira que você a lembra de Deus? Só na hora das suas precisões? Para satisfazer o seu desejo? Deus não quer que nós a lembramos dele. Ele quer que nós sejamos a casa dele, a morada dele, o tabernáculo dele, o templo dele, aonde ele vive em nós e faz nós lembrar dele. Por meio de nossa vida, que não é nós que vivemos, é ele que vive em nossas vidas. Quando ele está assim, irmãos, não existe dificuldade, não existe problema para você dizer assim: olha, eu tenho que arranjar tempo para servir a Deus. Eu tenho, porque o próprio Deus dentro de você arranja tempo. Mas essas pessoas que colocam o seu tempo no lugar do tempo de Deus, esse é o tempo do fim, correto? É o tempo do fim que Deus tem preparado você, quando eles reunirão todas as coisas naquele único homem, Cristo Jesus. Oh, glória, diz o profeta. É isso. Isto é simplesmente, e isto está bem aí, meu irmão e irmã. Não se mova você nunca disso. Ele te chamou pela sua eleição, ele te chamou pela sua graça, ele te chamou pela sua graça, ele te chamou pela a sua glória, pelo seu poder, te batizou no seu corpo. Então prova que ele está em você. Agora fica orgulhoso, orgulhosa, acha que é o dono da situação. Esses dias eu estava vendo uma irmã com a outra irmã. Tenho até vergonha de acertar um erro. Errou, a outra chama para acertar, vem e acerta. Acerte-o. Porque se você não acerta, aquela que te chamou, ela é perdoada. E vai no rápido. Mas você vai ficar para ser julgada, porque você não quis ser julgada aqui. Então você tem que ser julgado no trono branco. Quando o Espírito Santo está dentro do seu coração, mal você espera. A primeira coisa é você sente aquele desejo ardente de colocar a sua vida em ordem, de acertar as coisas, punhar tudo certinho. Porque é Deus te guiando para aquilo. Ou você está aqui na igreja simplesmente para satisfazer um desejo físico, carnal, religioso. Ter uma religião para seguir. Dizer, eu pertenço ao tabernáculo da fé. Você está perdida. Você está perdido. O tabernáculo da fé não salva ninguém. É por isso que você vê essas pessoas vivem como vivem, andam como andam, agem da maneira que o mundo age, faz as coisas que o mundo faz. Nós temos que ser membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo.
através do batismo do Espírito Santo. Quando nós estamos neste lugar, nós estamos seguros. Não é verdade? Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 8, verso 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São filhos de Deus. Você sabia que Deus não nos fez filhos? Ele nos tornou filho. Nós já éramos filhos. Só que não éramos reconhecidos como filhos, porque estávamos sob a escravatura de Satanás. O diabo nos escravizava, mas quando Deus nos libertou dessa escravidão e nos fez livres, agora pronto. Agora Ele nos tornou filho, agora Ele tirou tudo, Ele está tirando tudo essas coisas de nós, e nós entregamos a Ele. Deixamos Ele nos poldar todas essas coisas. Correto? Porque somos filhos. Posição no corpo de Cristo, adoção segunda parte. Ele disse: agora, nas eras que estão por vir, estas são as eras eternas, ou seja, a era que vai se manifestar ainda, que ela não manifestou ainda. Veja, a era da manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos caminhando para lá. O próprio João disse. Ele disse que nós somos filhos de Deus, mas nós não manifestamos ainda o que nós devemos ser. Mas quando Ele vier, Ele diz, nós seremos como Ele é. E seremos conhecidos como Ele nos conhece. Você sabe que a noiva de Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, ela não volta atrás, ela não para, ela está em progresso. Ela está em um curso da vida de perfeição. Ela está crescendo. E nós não estamos mais esperando por outra coisa não, irmão. Nós estamos esperando agora é a manifestação de Deus ser conhecido na sua igreja. Não é isto? Por isso que você sente aquela fome por Deus, você sente aquela sede por Deus. Ele disse, nós estamos esperando, na era que está por vir, na manifestação dos filhos de Deus. E agora onde Deus está esperando? Agora onde Deus está esperando? Então no fim do tempo, quando todos estão de pé perante Ele. Vejam, os anjos não estavam perdidos. Eles não sabiam como regozijar pelas bênçãos como nós fazemos. Eles não sabem disto. Um anjo não sabe o que é pecado. Mas você sabe da rocha que você foi tirada. Você sabe da caverna, do poço que você foi cavado. De onde você saiu. Todo verdadeiro cristão que tem uma experiência com Deus, eles estimam essa posição. Eles estimam. Eles não deixam nada se colocar entre eles e Deus. Nada mesmo. Vejam bem, os anjos não estavam perdidos. Eles não sabiam como regozijar pelas bênçãos como nós fazemos. Eles não sabem o que é você sair e vir numa reunião como essa, o que isso custou para você, o valor que isso tem. Eles não sabem isto. Eles nunca se perderam. Nunca se perderam.
mas eu sei de onde eu vim. É verdade? Você sabe. Veja, eu sei de onde eu vim e conheço a rocha onde eu fui lavrado. Ei, irmãos, veja, um pecador. Você sabe que a noiva de Jesus Cristo está tão alta, que o mundo não pode chegar aonde ela está. O diabo não pode chegar aonde ela está. O súdito desse mundo não pode tocar nele, não pode tocar nela, nenhum membro da noiva. Não pode. O lugar que ele está é muito alto, muito sublime. É um lugar de segurança. Aquilo te faz diferente. Faz um homem diferente, uma mulher diferente, um rapaz diferente, uma moça diferente, de todos do mundo. Porque você sabe de onde foi tirado. Era um pecador. Você sabe de onde você foi lavrado. E agora, quando somos encontrados, então podemos nos firmar perante Deus. Oh, que dia será! Deus, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você sabe que o comportamento de um filho de Deus é de Deus o comportamento. As atitudes de um filho de Deus é de Deus aquelas atitudes. A maneira que ele age é de Deus aquela maneira dele agir. Toda conversação que ele tem é Deus. Ele não fala de outra coisa, porque ele vive naquela atmosfera, ele vive dentro daquele espírito, aquele espírito vive dentro dele, ele foi incendiado por ele. Vejam, é o prazer de Deus fazer a sua vontade, fazer a sua vontade. Deus em você faz a vontade dele. Agora eu pergunto, qual seria a vontade de Deus para um filho? Qual seria a vontade de Deus para um filho? Pense bem, medite. Colocando no lugar. Colocando no lugar. E agora o que está ele fazendo? Estabelecendo sua igreja. Estabelecendo a sua igreja. Primeiro, ele te chamou. Chamou a sua igreja. Veja, irmãos. Aí vem metodista, presbiteriano, aí vem luteranos, vem batista, e todos chamados. Então, o que fez ele? Enviou o Espírito Santo e deu-lhe o batismo com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Te posiciona. Quando Deus nos tirou lá do mundo, Ele nos posicionou na palavra, agora Ele está tirando o mundo de nós. Ele não está pondo o mundo em nós. Ele está tirando o mundo de nós. Ele não quer que o mundo tenha lugar na sua vida. Ele quer um lugar na sua vida. Por isso Ele tira o mundo de você. Ele tira o desejo das coisas do mundo. Ele tira o prazer que você tinha na carne de ter o mundo. Ele tira isso, tira aquele desejo de denominação, de credo, de dogma. Ele tira tudo isso.
Você não tem nem vontade de voltar lá mais. Não tem nem desejo de usar as coisas mais do mundo. Aquilo morreu para você, Deus matou aquilo, Deus tirou de você. Eu tenho a vontade de ser rico. Eu tenho a vontade de ser rico. Eu já vi crente falar desse jeitinho. Tenho a vontade de ser rico. Eu vou ser rico. Você vai ser, eu já sou rico. Eu já sou rico. Eu não tenho vontade de ser, eu já sou rico. Por isso eu não preciso mais lutar para ser rico, eu já sou rico. O meu pai é um rei. O meu pai era o possuidor de tudo. Todas essas coisas é dele. Eu sou um herdeiro do céu, herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo. Quando uma pessoa é aquilo, irmão, ele não tem desejo de ser mais. Aquilo já está nele. Você não pediu para ser rico. É como um filho que não pede para nascer naquele lar. Aquele lar pode viver na pindaíba. Aquele lar pode ser mendigo. Aquela família pode ser a família mais pobre que existe sobre a face da terra. Mas tem uma coisa. Aquele filho nunca pediu para nascer naquela família. Nunca. E depois que ele nasce naquela família, ele disse, ele é meu pai, ela é minha mãe, é meus irmãos, é minha família que eu nasci nela. Oh, que coisa, um eleito nunca pediu para ser um eleito nunca pediu para ser um filho de Deus. Você nasceu nele. Você estava nele, você nasceu nele, você é um príncipe daquela família, você pertence àquele lar. Tudo que aquela família é você. Tudo que ela tem lhe pertence. Se você é filho de Deus, você foi tirado num novo nascimento dessa rocha eterna. Tudo que pertence a essa rocha é sua. Imaginem, quando você chega a renascer de novo, você não tem mais desejo do mundo e das coisas do mundo. O orgulho vai embora, a jactância vai embora. A vontade de parecer a sociedade, ser como a sociedade, a vontade de vestir, calçar, andar e agir com Hollywood, acaba em você. Agora a vontade que você tem é ser como Cristo. Ser odiado como ele foi, ser difamado como ele foi, ser caluniado como ele foi, ser qualquer coisa que ele foi. E você fica feliz por ser assim. Você alegra-se por ser assim. Não é isso a verdade? Então veja, irmãos, eu desejo que vocês pentecostais, tira isso dos seus corações. Você sabe, é pensar nas coisas do mundo, pensar ser como o mundo, ser uma grande igreja, uma grande organização, um grande sistema do homem, visto pelo homem, recebendo congratulação do homem, todo homem abraçando, todo homem dando tapinha nas costas, elogiando e tudo mais, sendo parte daquilo, vivendo parte daquilo, se associando com aquilo. Jó disse, nu eu saí do ventre de minha mãe, nada trouxe. Ele disse, e de lá, e voltarei nu novamente. Nada levo deste mundo. Nada levo deste mundo.
Para que querer abraçar essas coisas? Somos cristãos, vamos abraçar Cristo. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir, deixa Ele te levar. Aquilo que você precisar, Ele automaticamente te dá. Automaticamente Ele te dá. Correto? Vejam bem, Pentecoste não é uma denominação, Pentecoste é uma experiência. É o Espírito Santo, não é uma organização. Você não poderia organizar o Espírito Santo, ele não suportaria isto. Agora você tem uma organização que você chama disso, mas o Espírito Santo move imediatamente e te deixa sentar exatamente onde você está. Simplesmente segue em frente, vê? Pentecoste não é uma organização, Pentecoste é uma experiência, não é uma emoção, não é uma sensação, não é unir a igreja tabernáculo da fé, não é ser batizado para um determinado batismo, é uma experiência, vida vivida. Vida vivida. O Pentecoste te põe num posicionamento correto no corpo. O Pentecoste te põe no posicionamento correto no corpo de Cristo. Isso é a verdade. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a se afastar deste mundo e das coisas do mundo. Amém? Amém. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o hino número 259. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei eu pra além da cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá é de ter meu eternal vestuário. No céu nunca vai se romper, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali haverás de riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra além da cidade,
te fazer, Senhor, ceia de grande esplendor. O céu o luto é banido, enterros não vão te passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que grande prazer, meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Aleluia, graças a Deus. Então é melhor você ser pequeno do que grande, né? Deixa você crescer mais em Cristo. Deixa você crescer em Cristo. Você fica pequenininho e Ele cresça. Que eu diminua e Ele cresça. Amém? As nossas vidas mostram isto. Não precisa você interpretar nada. Sem linguagem, sem fala, sem voz, a sua vida mostra. Bem, tudo fala mais alto. Deus nos ajude. Com as nossas cabeças inclinadas, graças, graça, graça, graça. É a tua misericórdia, é a tua mão que tem nos mantido até aqui, tem nos sustentado. Tudo que nos fez é a graça de Deus. Que esta graça que veio daquele que é soberano possa estar dentro de nossos corações. Deixa-nos estar tão aparecido como Cristo. Bem mesmo, Senhor, a tal maneira que quando olhar para nós, possa ver a palavra sendo expressada em nossas vidas. Sem linguagem, sem voz, sem fala, é Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, despede-nos, leva-nos em paz, guarda e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos a glória daquela linda mansão. És a mais bela e
Sião nos espera uma grande multidão, os que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois suas almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito a glória do Altíssimo te iluminará. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito a glória do Altíssimo te iluminará.